E aí, pessoal, nessa aula nós vamos aprender a criar boas histórias de vendas, tá? Segundo os ensinamentos aí do copywriter Chris Haddad. Chris Haddad, ele é um copywriter que atua no mercado americano, já faturou múltiplos dígitos em dólar, e ele é conhecido por ter essa habilidade de criar boas histórias. E por que criar boas histórias é uma skill importante para você desenvolver? Porque quando você tem boas histórias dentro do seu VSL, você diminui o lado cético do cliente, por incrível que pareça. O seu prospect vai diminuir o ceticismo se você tiver uma história muito emocional. Também vai gerar mais conexão com o seu prospect. Ele vai confiar mais em você, por isso, inclusive, diminui o ceticismo. Mas, principalmente, porque a venda, ela é emocional, tá? A venda, ela é emocional. Porém, o prospect precisa justificar com a razão antes de tomar aquela decisão de compra. Então é por isso que você precisa dominar essa habilidade de criação de histórias. Então, essa aula ela vai ser dividida em 3 partes. Primeira parte é a parte de pesquisa e preparação. A segunda parte, nós vamos entender sobre a jornada do herói, toda a estrutura completa da jornada do herói. E por fim, a gente vai aplicar isso para um vídeo de vendas, seguindo aí os ensinamentos do Chris Haddad. Beleza? Então vamos começar aqui na primeira etapa. O primeiro passo, obviamente, você já suspeitava disso, que você precisa fazer para criar uma boa história é a criação do seu avatar. Ou seja, você precisa conhecer a fundo o seu público. O Chris Haddad ele é tão enjoado nisso, você vai ver aqui que a pesquisa dele, ele quer que você realmente crie uma pessoa real, que você conheça todos os pensamentos dela, você conheça ela em um nível profundo, para que você possa criar a história com a maior conexão emocional possível. Beleza? Então aqui, a primeira grande lição é tentar ler a mente do nosso público-alvo, ou melhor, do nosso avatar. E quando eu digo avatar, seria uma persona específica, tá? Que representa um perfil específico e ideal dentro das suas fatias de público, dos seus possíveis compradores. Então, pode surgir, a hora que você quiser criar seu avatar, você pensa, mas eu tenho 6 avatares diferentes para o meu produto. Ou o meu produto funciona para todo mundo. Primeiramente, provavelmente isso não é verdade, tá? Tem grande chance de não ser verdade. E mesmo que seja verdade, eu quero que você ignore isso e crie apenas um avatar. Porque os maiores do marketing recomendam isso. O Chris Haddad recomenda isso. Então, não vamos discutir, não vamos querer reinventar a roda. Foque apenas em criar um avatar. Esse é o primeiro passo, tá? Então, para criarmos uma história, nós precisamos de 3 coisas bem definidas. O avatar, principalmente, e a gente precisa também ter definido a nossa grande promessa, a grande promessa de benefício do nosso VSL e a nossa big idea, beleza? A gente vai falar sobre tudo isso aí nessa etapa do processo, mas tenha isso em mente. Definir um avatar, saber qual é a sua grande promessa de benefício e já ter definido qual é a sua big idea, beleza? Então vamos nos concentrar aqui na criação de um avatar. O primeiro passo, então, que você precisa dar é pesquisar sobre a demografia do seu avatar. O que eu gosto de fazer é criar um personagem desse cliente ideal, gosto de ser específico sobre quem é essa pessoa, quantos anos ela tem, qual o sexo dela, o que ela quer e precisa, como ela pensa sobre as coisas. Aí o Chris Haddad ele até diz que ele chega ao ponto de nomeá-la e criá-la como uma pessoa real. Tudo bem? Nesse nível. E aí, para você saber a demografia, você vai coletar esses dados. Tá? O seu público é um público jovem, adulto, idoso, qual é o gênero, o estado civil, a ocupação, onde ele mora, né? Ele é americano, qual é a sua cultura, etnia, existe algo relevante sobre isso? Então, esses são os primeiros dados que você precisa saber. A segunda coisa é o que o Chris Haddad chama de psicografia do mercado. Então, seu mercado, seu avatar, seu cliente ideal, ele é liberal ou conservador, religioso ou não religioso? Quais preconceitos ou ideais preconcebidos seu avatar tem sobre o seu nicho, tá? Ou o tópico de dor ali que você vai resolver.
Então você vai ter que saber de tudo isso, tá? E aí, para coletar esses dados, basicamente, nós estamos falando de crenças e valores, beleza? E aí, por fim, você vai pesquisar sobre o desejo. Quais são as dores e desejos desse seu avatar? Qual é o problema que você está resolvendo para ele com o seu produto? O que seu avatar tem? Qual é o problema dele? Qual é o problema específico ou pontos dolorosos pelos quais ele está passando e que vai fazer eles procurarem uma solução, tá? Você precisa coletar essas informações. E aí, nesse terceiro passo, ainda falando sobre desejo, eu quero que você preste muita atenção nessa frase que o Chris Haddad trouxe. O que eles querem, que não admitiriam para si mesmo e que nunca admitiriam para o seu cônjuge, seu melhor amigo, seus pais ou qualquer outra pessoa. Ou seja, quais são os desejos mais íntimos daquele avatar? E aí, uma das melhores maneiras da gente descobrir essa resposta é usando os bons e velhos 7 pecados capitais, que são esses aqui: avareza, ira, soberba, inveja, luxúria, preguiça e gula, tá? Então, você descobrir quais são esses desejos mais íntimos do seu avatar vai gerar nele aquela sensação de que você conseguiu ler a mente dele quando ele estiver assistindo o VSL. Tá? Você vai abordar pontos ali que vai agregar valor para ele, porque você vai trazer à tona coisas que nem ele admitia pensar, que nem ele admitia, ele não se permitia enxergar que era aquilo que ele estava passando. Entendeu? Então, nesse passo 3, você tem que coletar todas essas informações. O desejo principal, o resultado que ele quer obter, as frustrações que ele está passando, quais são suas motivações, seus desejos secretos. E aí você vai usar os 7 pecados capitais para isso, tá? Então, uma vez que você preencheu esses 3 passos, você preencheu todas essas informações, você já tem uma noção bem clara de quem é o seu avatar. Normalmente a gente pararia por aí, mas o Chris Haddad prefere que você tenha absoluta certeza de quem é seu avatar, a ponto de poder ter uma conversa pessoal com ele ou saber quais são os pensamentos que passam na cabeça dele. E aí, para isso, a gente vai continuar nossa pesquisa um pouco mais a fundo, passando por mais 3 etapas de investigação, tá? A primeira coisa, que eu considero a mais importante, a básica, é que você pegue as 5 principais ofertas aí do seu nicho, tá? As mais escaladas, e assista a história que tá rodando ali no VSL. Basicamente isso. Veja o que essas histórias falam a respeito do seu avatar. Com quem essas VSLs estão conversando, quais são as palavras que eles estão usando para identificar quem é o mercado. Eles estão identificando alguém que é um pouco mais velho, um pouco mais novo, homem ou mulher. Quais são os principais desejos que eles estão apelando na copy. Então é importante você coletar todas essas informações, porque se esses VSLs estão escalando, significa que eles acertaram na copy, tá? Significa que eles acertaram na história, que gerou conexão, que o público passou a confiar naquela mensagem de vendas. Então é por isso que você precisa coletar essas informações dos 5 VSLs que escalaram recentemente aí ou estão escalando no momento. E aí uma coisa importante para você fazer é encontrar as partes que se repetem nesses VSLs, tá? Porque essas partes que se repetem provavelmente são partes já absolutamente validadas que você vai precisar mencionar. Por exemplo, se você estiver atuando no nicho de perda de peso, você vai descobrir uma linguagem emocional mais ou menos assim, que o marido da mulher finalmente vai olhar para ela com desejo novamente. Tá? Então, são mensagens emocionais que em toda VSL de emagrecimento você vai encontrar. Por quê? Porque é um benefício já validado. É um benefício absolutamente validado. Esses pontos em comum entre essas VSLs são pontos muito poderosos que provavelmente faz sentido você usar de novo. Beleza? Então, uma vez que você concluiu essa primeira etapa da investigação, a segunda coisa que o Haddad pede que você faça
é pescar onde os peixes estiverem, né? É ir em blogs, páginas, vídeos do YouTube, vídeos do TikTok, o que tiver mais popular aí no momento, dentro do seu nicho, do nicho que você está atacando, e aí você vê os comentários orgânicos, descobrir quem está postando, quem está falando ali, qual é o perfil dessas pessoas. E aí, em terceiro lugar, se possível, ele pede para que você entreviste o avatar. Existe alguém na sua convivência que está dentro, que está próximo desse avatar, que está nesse nicho que você está pesquisando? Se existir, encontre essa pessoa aí e faça uma breve entrevista com ela, tá? Ele pede para você não se concentrar no que as pessoas vão dizer, mas sim como elas vão dizer. Ele quer realmente que você capte todos os detalhes da linguagem corporal dessa pessoa, quais são suas inseguranças, etc, etc, etc. Beleza? Para que você possa atingir o mais alto nível de emoção no seu VSL. E aí, depois de passar por essas 6 etapas, né, as primeiras 3 etapas básicas, mais essas 3 etapas de investigação um pouco mais, em um nível um pouco mais profundo, você vai reunir todas essas informações e vai criar um personagem, beleza? Um personagem real mesmo. Então ele fala até para você dar um nome, um emprego, filhos, descrever detalhadamente quem é esse personagem, quem é essa pessoa para quem você vai escrever o seu vídeo de vendas. Porque ele diz que uma boa copy é como se duas pessoas estivessem tendo uma conversa pessoal. E aí, antes da gente passar para a próxima etapa, para a jornada do herói, você precisa ter mais 2 pontos bem definidos, 2 elementos bem definidos. O primeiro é a grande promessa, tá? Porque essa nossa história que a gente está criando, a gente tem um objetivo, é vender no final um produto, solução da dor dessa pessoa, certo? Então você precisa ter em mente exatamente qual é o motivo que está fazendo essa pessoa assistir o vídeo, qual é o benefício que ela está buscando em continuar assistindo o seu vídeo. Então você precisa já ter definido antes mesmo de criar a sua história, a sua promessa por trás da solução que você vai oferecer, beleza? Então você prometeu que ela vai perder 10 quilos em 30 dias sem academia, sem passar fome. Você falou para ela que ela vai ter um relacionamento sério, bacana. Ela vai ficar com a pele mais bonita. Então tenha em mente o tempo inteiro qual é a grande promessa da sua VSL. Qual é o grande benefício que essa pessoa está buscando ao assistir o seu vídeo de vendas. A segunda coisa que você precisa ter bem definida é a Big Idea. Não é minha intenção fazer uma explicação profunda do que é Big Idea aqui. Então eu vou partir do pressuposto que você já sabe o que é. Tá. Mas só para dar uma breve descrição, Big Idea é a ideia central do seu copy, da sua copy. Beleza? É uma ideia curiosa e intrigante que vai levar a uma nova forma de solucionar aquele problema que a pessoa tem. Então, para ficar mais claro, é só você lembrar que a Big Idea está intimamente ligada com o seu mecanismo do problema e com o seu mecanismo da solução. Então, vamos direto para o que interessa, para a estrutura da jornada do herói. Como você já sabe, as histórias elas são algo extremamente poderoso em todas as culturas, não só na nossa. E essa é a razão, por exemplo, porque Hollywood faz tanto sucesso, tá? As pessoas, elas transmitem informação por meio das histórias, desde sempre. É um dos meios de troca de informações mais poderosos que existe e já existiu, né? Então a história é uma tecnologia que funciona até hoje. Se você pegar uma criança de 4 anos, por exemplo, chegar nela e falar assim, ó, ei, você quer que eu te conte uma história? Você vai ver ela ficar extremamente interessada. Então, ela é um meio de comunicação que nos desperta instintos primitivos, né? Captura a nossa atenção, mexe com nossas emoções, como nenhum outro meio de comunicação faz. E é por isso que nós vamos usar as histórias como um meio de vendas poderoso, beleza? Para aumentar a atenção, manipular o estado emocional e preparar o nosso prospect para receber a nossa oferta, para que ele esteja no estado emocional adequado para receber a nossa oferta, desejando solucionar aquele problema. E a estrutura que nós vamos utilizar para a criação da história é a boa e velha jornada do herói, que foi criada pelo Joseph Campbell. Se você nunca ouviu falar dele,
Ele é o pioneiro nisso aí, ele que estruturou essa jornada do herói. E se você quiser estudar mais a fundo sobre isso, você lê o livro O Herói de Mil Faces, tá? Para entender em um nível profundo. Mas lá ele vai falar sobre mitologia, essas coisas todas. Então, assim, aqui nessa aula, nossa intenção é ser prático. Como criar boas histórias para a sua VSL, para o seu vídeo de vendas. Então, para entender isso de forma mais prática, nós vamos passar por 3 atos principais, tá? A partida do seu herói, a iniciação e o retorno. Eu quero que você se atente a um ponto aqui. Essa estrutura da jornada do herói, ela na maioria das vezes, ela é utilizada para criar filmes, ou o próprio Joseph, quando ele desenvolveu ela, ele se baseou em histórias da mitologia, religiões, etc. Então, isso pode fugir um pouco do contexto de um vídeo de vendas, tá? Onde o único problema ali do nosso avatar é um problema pessoal, um problema interno, beleza? Então, eu vou passar aqui para você toda a estrutura da jornada do herói, vou tentar dar uma adaptada para você entender como você vai usar na VSL, mas depois nós vamos falar aqui como aplicar essa estrutura propriamente dita na VSL, beleza? Então, vamos entender isso aí. Primeiro ato. Mundo comum, chamado aventura, recusa desse chamado, encontro com um mentor e a travessia do primeiro limiar. Mundo comum é quando o herói estava ali na zona de segurança dele, na rotina dele normal, até que ele é chamado para aventura. Esse chamado não é ser chamado por alguém necessariamente, tá? Nas histórias, nos filmes aí pode até ser, mas na nossa VSL não vai ser. Na nossa VSL é quando ele se depara com uma insatisfação pessoal extrema, interna, tá? Então é a dor dele, tá muito acima do peso, percebeu que não consegue arrumar um relacionamento, percebeu que os dentes dele são muito feios e por isso ele é inseguro, etc, etc. Entendeu? Então, esse chamado para aventura é quando ele precisa sair da zona de conforto. Ele estava ali, beleza, tinha uns dentes feios, horríveis, mas ele estava colocando esse problema debaixo do tapete, até que aconteceu algum evento que fez ele sair da zona de conforto. Ele falou: eu preciso mudar isso, eu preciso emagrecer, eu preciso arrumar um relacionamento, senão eu vou ficar sozinho para sempre, tá? E aí ele, no início, começa a hesitar essa mudança, tá? Até que ele encontra um mentor que vai guiar ele, tá? Para poder resolver esse problema. Na VSL isso é opcional. Encontrar um mentor ou não é opcional. Na hora que a gente for adaptar, você vai entender. Mas depois de hesitar, ele vai finalmente fazer a travessia do primeiro limiar. Ele decide deixar esse mundo comum dele e entrar em um mundo especial, ou seja, entrar em um mundo fora da zona de conforto dele para resolver os problemas que ele tem. E é quando a gente entra no segundo ato, tá? Na iniciação, onde ele já está fora da zona de conforto. Então ele vai passar por vários testes, que são várias tentativas e erros antes de encontrar a solução. Ele vai entrar na caverna dele, que é quando ele começa a ter esperança de ter resultado. Ele está ali naquela fase decisiva, onde ele vai conseguir essa solução definitiva para o problema dele ou não, até que ele passa pela provação suprema. Ele enfrenta o maior desafio de todos. E aí, depois de enfrentar esse maior desafio, ele vence esse desafio, dá tudo certo e ele obtém a recompensa. Depois que ele resolveu a dor dele, ele vai entrar no terceiro ato, que é o retorno. Então ele vai fazer o caminho de volta para casa. Nesse ponto é comprovado que ele mudou de fato, ele de fato obteve um resultado que transformou ele, tá? Não tem risco mais de fracasso. E aí ele vai compartilhar esse resultado com as outras pessoas. Tá? Então, basicamente, essa é a estrutura do herói. Eu tentei narrar ela aqui o mais próximo possível do que a gente quer, que é adaptar a estrutura para um vídeo de vendas. Mas vamos então agora entender como aplicar essa estrutura de fato dentro de um VSL. Então funciona assim, primeiro é o setup, é o mundo comum ali do seu personagem, é a história de fundo, que é basicamente um background story, é onde você vai falar sobre o seu personagem, citar como ele era a vida antes no mundo comum. Depois você vai passar pelo momento de crise, qual é o gatilho que vai despertar a mudança na vida dele, tá? O gatilho emocional, a dor profunda que vai fazer ele agir. Destroços deixados pela crise, ou seja, como efeito colateral
dessa dor que ele sentiu, outros problemas começaram a surgir, né? Ou seja, começou a ficar pior do que já estava, e aí ele é obrigado a fazer uma escolha, ele é obrigado a sair da zona de conforto e finalmente mudar de vida. E uma vez que ele decidiu mudar, ele percebe que não existe nenhuma solução no mercado que funciona, ele fica num beco sem saída, até que ele descobre a Big Idea. E essa grande ideia da sua copy, que é intrigante, curiosa, que possivelmente contraintuitiva, que gera a sensação de novidade, essa grande ideia vai revelar qual é o mecanismo do problema e o mecanismo da solução, tá? E aí é onde o seu personagem vai finalmente ter resultados surpreendentes. Ele finalmente vai resolver o problema dele através do mecanismo da solução. E aí ele vai revelar qual é esse segredo, vai compartilhar com outras pessoas que também vão ter resultados muitas vezes mais surpreendentes do que o do próprio personagem, e isso vai possibilitar a criação, o surgimento de um produto que depois vai ser ofertado. Beleza? Então é basicamente essa estrutura aqui. Eu extraí inclusive ela da aula do Felipe, tá? Felipe é um player aí que faz múltiplos 7 ou 8 dígitos de faturamentos por mês no mercado de resposta direta. Então eu recomendo fortemente que você assista o vídeo dele, porque ele passou todos esses pontos na prática analisando copies de VSLs, entendeu? E você pode acessar a aula dele clicando aqui. Eu deixei o link da aula aqui, tá? Mas vamos voltar para alguns pontos agora chave que você precisa adaptar dessa estrutura da jornada do herói para colocar no seu VSL. O primeiro ponto é, perceba que quando a gente diz herói, nós não queremos dizer necessariamente um super-homem, tá? Ele não precisa ter superpoderes. Pelo contrário, tá? Para gerar empatia, nosso herói precisa ser uma pessoa comum. Então, se quem está por trás da sua história é um expert que nunca passou pelo problema, é um expert que parece perfeito demais, inatingível, provavelmente sua história vai ter menos força. Você precisa gerar empatia com o público comum. Então, um exemplo disso é a história do Homem-Aranha, por exemplo. Tá? Ele lança teia, tem super força, mas o cerne do Peter Parker é que ele é um cara normal, como eu e você. Tá? É por isso que essa história dá tão certo. E ele só tem todos esses superpoderes por um evento externo que aconteceu com ele, né? Que foi ao ser mordido por uma aranha. Então, lembra sempre disso. O seu personagem precisa ser um cara comum. Precisa, mesmo que ele seja um cara muito foda hoje, ele precisa ter sido um cara idêntico ao público que está assistindo no passado. Beleza? O próximo ponto é: toda jornada de um grande herói precisa de um inimigo em comum. Esse aqui é um dos pontos mais importantes de todos. O seu inimigo comum não precisa necessariamente ser uma pessoa, tá? Não precisa ser um Darth Vader da vida. Mas ele pode ser uma instituição, uma estrutura, um sistema, pode ser uma ideia, algo que está te impedindo de solucionar o seu problema e viver a vida dos sonhos, tá? Então eu vou até colar isso aqui que eu vi na aula do Felipe, que tem boas informações aqui sobre o inimigo em comum, tá? Que é, quem pode ser o seu inimigo comum? Pessoas, ideias, instituições, então presidentes, grupos sociais, opiniões, indústria farmacêutica, algum tipo de comida específica ou dieta específica, os gurus que guardam segredos, pode ser também ligado à religião ou alguma ideologia, enfim, pode ser qualquer fator externo que está impedindo o seu prospect de ter resultado. E por que é tão importante assim você usar um inimigo em comum? Porque as pessoas, elas nunca querem assumir a responsabilidade pela falta de resultados que elas possuem, tá? Isso aqui é um simples fato da vida. Então, basicamente, o que você vai fazer é tirar a responsabilidade das costas do seu potencial cliente, colocar nas costas do inimigo em comum. Foi por isso que você não teve resultado, foi por conta desses inimigos em comum. E aí você vai mostrar a elas esse novo método de conseguir o que elas querem, essa nova forma de finalmente conseguir resultado. E aí você vai estar fazendo uma coisa muito importante, que é renovar a esperança das pessoas. Porque como elas já tentaram de tudo,
elas estão frustradas, elas acham que elas vão continuar gordas ou que elas vão continuar com aquele problema. E aí você tira a responsabilidade das costas dela e fala, calma, você não teve resultado por conta disso, tá? A indústria farmacêutica realmente não quer que você tenha resultados. Esse inimigo comum X realmente não quer que você tenha resultados, mas existe uma nova maneira que é totalmente contrária ao que ensinam por aí de você resolver o seu problema. Isso aí vai renovar a esperança deles. Deu para entender? Então vamos falar um pouco aqui sobre o conceito de transferência emocional, tá? Que nada mais é do que empatia. O Chris Haddad, ele dá muita ênfase nas emoções dentro do copy dele. Porque copy emocional é copy que vende, tá? E as pessoas, elas compram movida pela emoção, como a gente já falou, que justificam com a lógica. Por isso você precisa preencher a sua copy com o máximo de emoção possível. Você precisa transparecer essas emoções no texto. E elas precisam estar alinhadas com o que o seu avatar está sentindo agora. Resumindo, o que é transferência emocional? É você pegar os sentimentos, as emoções que o seu prospect está sentindo agora e colocar elas no seu personagem, transcrever ela no texto do seu VSL. Então, para você ter um exemplo, tá? Se você disser a frase quase morri em um acidente, ela tem um impacto. Se você disser a frase cortei a unha, ela tem um impacto completamente diferente por conta do fator emocional, tá? Um fator emocional. Vamos ler aqui uma história para você ter uma ideia. Olha o quanto essa história fica envolvente, chama atenção e desperta a emoção. Eu tinha 20 e poucos anos e estava dirigindo para casa depois de uma reunião de negócios. Entrei em um túnel na BR-116 em direção a São Paulo e de repente meu carro começou a tremer violentamente. Segurei o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Enquanto o carro vibrava, ouvi um barulho ensurdecedor. Me senti como uma criança de 10 anos sem controle sobre o que estava acontecendo. De repente, percebi que um caminhão entrou na minha faixa. Eu achei que eu ia morrer. O carro apagou, vi a parede do túnel se aproximando rapidamente, pisei no freio com toda a força, mas o impacto foi brutal. O vidro estourou, a minha cabeça bateu no airbag e eu só pensava, acabou. Quando recuperei a consciência, o alarme do carro tocava, a fumaça saía do motor e eu não podia acreditar que ainda estava vivo. Percebe o quanto essa história prende a atenção do público, porque ela tem um fator emocional muito forte. Então, um outro ponto que você percebe aqui são os detalhes que pintam uma imagem mental na mente da pessoa. Quando ele diz aqui, por exemplo, ó, segurei o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Isso aqui pinta uma imagem mental absurda. Você fica absurdamente conectado com a história. A sua atenção está toda ali. Mas no seu VSL, eu quero que você também tenha em mente 2 gatilhos quando você for criar a sua história emocional, tá? 2 gatilhos fundamentais. É basicamente a empatia, que é a capacidade de se conectar com as emoções do seu público, fazer essa transferência emocional, e a inveja, tá? Que pode ser inveja positiva, que é basicamente quando você já chegou lá, tá? A pessoa queria estar no seu lugar, ela queria ter emagrecido no seu lugar, então ela tem essa inveja positiva de você. E aí você vai projetar a ideia de que se a pessoa seguir o seu método, ela vai ser a próxima a despertar inveja de outras pessoas, tá? Que estão passando pelo mesmo problema. Então, a mulher que estava gorda ali, tá assistindo seu vídeo de vendas, e ela tá tendo essa inveja positiva na sua história, porque você conseguiu emagrecer, você precisa pintar na cabeça dela a ideia de que, quando ela usar o seu método, ela vai despertar essa mesma inveja nas amigas dela. Entendeu? E isso aí vai deixar a sua história muito mais poderosa. Então, para finalizar, basicamente é isso aí. Foi muita informação. Isso aqui é um resumo que eu fiz para mim mesmo, tá? É um resumo da aula aí. Tem muita informação valiosa aqui. Se você quiser acessar, é só clicar no primeiro link aí da descrição. E eu quero trazer um único ponto que, se você fizer tudo certo, mas errar nele, basicamente você fez todo o trabalho em vão. Que é o seguinte: se você estiver vendendo um produto real, por exemplo, um infoproduto ou um nutracêutico, o sistema ali que está no seu produto, o método, é ele que possui o poder, tá? Ele que possui o poder mágico de trazer o resultado.
Então a pessoa precisa saber que a única maneira dela resolver o problema dela é acessando esse método. Se for o caso de um infoproduto, então um método. Se for no caso de um nutracêutico, é a composição do nutracêutico. Então, você precisa deixar claro que a única maneira dela resolver esse problema, depois de ouvir toda a história, é através do seu produto. É ele que possui o superpoder de resolver esse problema, beleza? Tá bom. Mas e se você for o produto? Tá? E se você estiver prestando um serviço, uma consultoria? Então, quem tem os poderes mágicos é você. Tá? Você tem os poderes mágicos. A única maneira da pessoa alcançar aquele resultado é se ela tiver você no business dela, no negócio dela, ou enfim, seja lá qual for o serviço que ela vai contratar de você. Beleza? Mas só você pode acionar aquele botãozinho mágico lá que vai fazer ela ter resultados incríveis. Então são detalhes que, se você deixar passar toda a força que você criou na história, você não vai ter canalizado ela para o lugar certo, tá? Você sempre tem que canalizar para aquilo que você está oferecendo. Então é isso. Se você curtiu o conteúdo, deixa seu feedback. Vou ficando por aqui. Se inscreva aí no canal. E para acessar esse material aqui, é só clicar no primeiro link da descrição. Tamo junto.